Lendas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês o processo de criação, a materialização de uma ideia do começo até o final. Eu vou apresentar tudo isso para vocês, a parte computacional, a parte de desenho, a parte de afinamento da ideia, de aprimoramento do conceito, para que vocês entendam todo esse processo. Bora pro vídeo! Antes da gente entrar nesse processo de concepção, se inscreva no canal, curta a nossa página, compartilhe esse vídeo para que eu consiga trazer arquitetura para mais pessoas, para que a gente consiga expandir esse universo, que mais pessoas tenham o conhecimento e entendam que a arquitetura impacta na vida de cada um. Isso é muito rápido, fácil, é só se inscrever no canal, curtir, o YouTube vai entender que isso é um bom vídeo e isso vai me ajudar demais. Primeiramente, vou mostrar para vocês por que eu fiz esse projeto. Esse projeto está numa área da cidade muito legal, uma área que é esportiva, uma área de Águas de Lindóia que contempla as atividades físicas. O Lago do Cavalinho Branco, ou a represa do Cavalinho Branco, é o ponto esportivo principal da cidade, é a referência esportiva. Ali a população vai para fazer muitas atividades físicas. E eu queria projetar para essa área elementos que representassem isso, representassem o esporte, porque o esporte é vida. Lá o pessoal faz caminhada, anda de bicicleta, tem um espaço que o pessoal usa para meditação, que o pessoal fica pensando, fazem rodas de conversa. Então é um espaço que tem muita atividade física. E eu queria representar o esporte através do desenho, através do objeto, através da arquitetura. Então foi isso que eu fiz. O espaço está em volta de um lago, então ele tem uma pista de caminhada muito legal que também separa o pedestre da rua. Ele tem uns espaços para o pessoal ficar sentado, uns espaços que tem grama, e é um espaço lindo para contemplação porque tem as montanhas da cidade em volta dele. Então Águas de Lindóia possui esse lago e eu queria que as pessoas que estivessem ali pudessem ver a arquitetura, pudessem ver um monumento, pudessem ver uma obra de arte, vissem alguma coisa diferente. Pensando nisso, fui para minha ideia, fui para o meu conceito e tentar materializar esses esportes, cada um especificamente, valorizando os três principais: a caminhada e a corrida, o pessoal que anda de bicicleta e o pessoal que usa ali para meditar, fazer um yoga. Eu vou mostrar para vocês como é que foi a representação do objeto que representa o yoga. O yoga naquela área é praticado para contemplação da natureza, respiração, é um lugar ali que tem muita paz e isso vai ficar muito legal na área. Essa pessoa que estivesse fazendo yoga, eu queria que estivesse na posição frontal, para que a gente conseguisse desenhar isso e desse uma perspectiva legal ali. Foi pensando nessa posição que eu procurei a imagem e a gente encontrou uma imagem muito massa. É muito legal. Para mim, eu queria dar um abstracionismo pro desenho, então contemplei essa questão mais abstrata. Não queria uma coisa figurativa, eu queria algo que o pessoal entendesse a representação do esporte que eu queria, mas que também fosse algo singular, algo diferenciado, algo nunca visto antes, algo que represente isso, remeta a essa valorização do esporte, mas que não fosse logo de cara identificado. O processo de criação do desenho foi muito massa. A gente pegou essa imagem, sobrepôs uma folha sulfite e começou os rabiscos, começou a desenhar para que a gente tentasse chegar num abstracionismo da forma. Eu queria que tivesse 4 peças distintas, então comecei a desenhar uma de cada vez. Comecei pelas pernas, fiz uma, fiz duas, de forma que elas estivessem cruzadas, mas que a gente trabalhasse com um desenho de reto e curto. Depois fui para as partes mais eretas, as partes mais dos braços e do tronco, até que a gente conseguiu ter os 4 elementos. É legal que isso é um passo a passo, a gente vai ter que ir refinando o desenho. Então o refinamento do desenho passa por traçados, sobreposições na base do croquis. E o croquis, ele é muito vasto, tem muitas formas de você representar ele. Então, como eu queria que isso fosse abstrato, eu fui desenhando linha em cima de linha até encontrar a melhor forma. E essas linhas que eu identificava como as certas estavam na minha cabeça, de forma que eu conseguia fazer as peças e materializar ela. Eu queria que cada peça também, como eram 4, que representasse os membros, representasse o tronco, tivesse cada uma numa posição. Então foi dessa forma que eu fui concebendo o projeto. Seria uma peça metálica que estivesse uma na frente, uma mais atrás e assim sucessivamente na composição de 4 peças enquanto eu desenhava. Então pensando
trabalhando nesse desenho, eu consegui chegar num projeto legal, num projeto que eu achava massa, e eu precisava trazer isso agora para um desenho mais refinado. E pensando nesse desenho mais refinado, eu parti para o computador. Após desenhar todo o elemento, toda a concepção, agora eu tinha que passar por esse processo, e isso era fundamental para aprimorar o meu desenho. Então vou mostrar para vocês agora como foi a elaboração no computador, todos os processos, desde o AutoCAD até o SketchUp. Lendas, após a definição desse pré-desenho, então, a gente pegou, lançou a geometria dessa peça no AutoCAD, variando um pouco do desenho inicial, do croquis inicial, para que a gente conseguisse ter linhas mais orgânicas e mais compostas. Eu fiz um vídeo sobre retas e curvas e eu vou deixar aqui na descrição para você ver como que eu faço esse processo de criação, que eu fiz nessa escultura, eu faço nos meus projetos, inclusive eu faço isso em edifícios, em monumentos, e eu vou deixar aqui na descrição para que vocês vejam como que é o trabalho de reta e curva. No AutoCAD, a gente lançou a imagem e começou a trabalhar para que a gente conseguisse, através dos fillets, encontrar o melhor desenho da reta com a curva. E dessa forma a gente foi trabalhando para que a gente conseguisse chegar numa composição massa e que ela tivesse proporcionalidade com as demais peças. Então a gente desenhou peça por peça, foi enquadrando, mudando a linha de um lado para o outro, deixando o desenho muito legal para que a gente conseguisse ter uma noção de todo o elemento, de toda a composição. Esse desenho é um desenho chapado, um desenho em 2D. Então a gente precisava também, depois de refinar todo esse desenho, depois de todo o acabamento das curvas, depois de definir e finalizar essa composição, trazer isso pro 3D. Então foi isso que a gente fez. Levar depois do 2D o processo pro 3D. E lá no 3D passou por um outro processo de refinamento do desenho para que a gente conseguisse chegar mais numa proporção do que seria o projeto em si, do que seria o objeto de desenho em si. Lendas, detalhe também que eu fiz isso pros outros 3 desenhos, tanto para quem estava correndo, o objeto que eu desenhei para essa pessoa correndo, abstrato também, quanto para a peça da pessoa que estava sobre uma bicicleta. Então eu tentei abstrair o máximo que eu consegui desses 2 elementos e fiz o mesmo processo. Desenhei sobre a foto, passei para o AutoCAD para refinamento e depois fui para o SketchUp para finalizar essa peça escultural. No SketchUp o processo foi de ajustar a escala, então eu precisava trazer esse desenho, essa escala para a realidade, para a pessoa, para ter uma relação legal com a pessoa, inclusive para que a pessoa conseguisse tirar foto bem adequada, enquadrar esse elemento numa foto. Era esse o conceito. Além disso, também entender esse elemento na paisagem do cavalinho branco. Então foi isso que eu fiz e ficou muito legal. Então, lendas, aqui a gente tem o nosso SketchUp, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma base para você se orientar melhor no desenho e para não perder profundidade e tudo mais. Aí agora que a gente criou a nossa base, a gente vai colocar o arquivo em AutoCAD aqui, importar ele para o SketchUp. Então a gente importa ele, você percebe que ele tem uma escala maior e bem grande, né? Então a gente já reduz um pouco a escala aqui, só para a gente conseguir trabalhar em cima dessa base. Como eu criei grupos, né, blocos no Photoshop, cada peça veio separada. Então agora eu tenho que dar um desenho para cada peça. Essa é a primeira. Aqui a gente tem a segunda peça. Segunda peça aqui, ó. A gente for olhar. Aqui a gente tem a terceira peça, todas abstratas, né? Para que você consiga ter o desenho que a gente quer. Tem que achar só o ponto de fechamento sempre quando você exporta. Tem que às vezes fica faltando alguma coisinha ali. Então aqui a gente tem a terceira peça. E aqui a gente vai fechar a quarta peça da nossa composição abstrata da pessoa que está fazendo o yoga. Então aqui a gente tem a quarta peça. Agora eu preciso aumentar uma para a gente conseguir rotacionar ela e mudar o eixo dela, porque ela está deitada, né? Ela não está no eixo vertical. Então agora a gente vai deixar ela mudar, sair do eixo horizontal para o eixo vertical, mudando a coordenada dela de desenho. Mas ainda ela está muito grande. Então a gente consegue, primeiro agora a gente tem que... Vou colocar ela alinhada com a base, como se fosse o chão. Vou jogar essa pessoa aqui do lado, né? O nosso carinha do SketchUp. E vou abaixar a nossa imagem até uma proporcionalidade legal,
para que a gente consiga ter monumentalidade, mas também ter aqui uma visão agradável do pedestre, uma visão que não fique tão desagradável. Acho que aqui ficou um pouco legal. Depois a gente, quando tiver tudo realizado, a gente vê se a altura ficou boa mesmo. E agora vamos começar a desenhar essa peça no 3D. Pronto. Então, pessoal, vamos dar uma corzinha aqui pro elemento, para não ficar nesse rosa que veio do AutoCAD. E aqui a gente vai começar agora a dar tamanhos para ela. Então a gente deu 0,5 mais ou menos, só porque isso aqui vai ser uma chapa metálica, né? E agora vamos trabalhar as perspectivas da peça. E o distanciamento entre elas. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, entre elas, 0,1, só para a gente ver como é que fica. Então aqui tá como se fossem as pernas, né? Nesse conceito, aqui a gente vai pegar essa. Eu gostaria que ela fosse atrás dessa. Eu gostaria que essa viesse na frente. Vamos ver se vai ficar melhor. Pronto. Agora a gente tem nossa figura abstrata de uma pessoa que faz yoga. Eu acho que ainda a escala está um pouco grande. Eu vou diminuir um pouquinho. Agora ficou legal, porque se a pessoa vier tirar uma foto, ela está bem do lado ali. E fica uma composição muito massa, muito legal nessa chapa metálica. E aqui agora a gente tem esse elemento. Eu ainda acho que, como é uma pessoa sentada, a gente precisa abaixar um pouco a escala dela. E agora eu acho que ficou bem legal a composição em si. Eu penso que para valorizar os elementos arquitetônicos, a paisagem adjacente, a paisagem do entorno, ela é fundamental. Então é muito legal que a gente também pense no posicionamento da peça, para que a gente consiga ter um ambiente adequado, uma espacialidade legal, inclusive para que as pessoas consigam entender o objeto, tirar a foto, pensar as pessoas se aproximando dele. Essa relação entre o objeto e a pessoa é muito interessante e ela valoriza demais todos os projetos e qualquer concepção arquitetônica. Se você observar esse elemento como os demais, é legal você observar que mesmo pensando na figura chapada, quando você observa ele, a peça arquitetônica dos ângulos laterais, você entende também essa noção de perspectiva. E isso acontece pela posição das chapas, que possuem certa profundidade. E isso é muito legal para dar uma noção de perspectiva para o elemento. Então, para finalizar o processo, eu ajustei a escala, arrumei ela perto de uma pessoa e a gente estava com uma peça arquitetônica, um elemento escultural ali para compor a paisagem desse espaço grandioso para Águas de Lindóia. Fiz isso da mesma forma para os outros dois projetos e representei o esporte. E isso eu acho que pode valorizar muito aquele espaço do lago, valorizar muito o Cavalinho Branco e valorizar muito Águas de Lindóia. Eu queria muito agradecer ao João Biscoli e ao Viva Águas de Lindóia, que forneceu as imagens para a gente, as imagens aéreas. Sou muito grato ao João, que sempre me ajuda, e a esse portal incrível, um portal que leva o nome da cidade para fora, para o Brasil inteiro, que valoriza esse cenário maravilhoso que é a Águas de Lindóia. Portanto, lendários, a forma que eu trabalho, que eu penso a arquitetura, que eu produzo e que eu concebo os meus projetos variam muito. Nessa eu utilizei uma imagem, mas outros processos de criação eu não faço dessa forma. Quem sabe eu trago mais vídeos sobre isso, trago vídeos diferentes de como eu concebo a arquitetura, de como eu faço projeto, e isso vai ser muito legal para te ajudar a pensar e te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Cada projeto
projeto é de um jeito e essa foi a forma que eu utilizei para representar esportistas fazendo atividade, valorizar o Lago do Cavalinho Branco e mostrar a minha arte. É legal falar que isso foi o processo de concepção. Agora o processo de execução, de desenho, de como que eu vou materializar isso é uma outra história. Inclusive eu tenho que pensar como serão cortadas essas chapas metálicas para que a gente consiga executar o projeto, executar a obra. Então, além da concepção, depois da concepção, agora a gente entraria numa fase que é pensar na execução da obra. Mas isso é uma outra história. Vamos ver se a gente consegue materializar isso, materializar essa execução, transformar isso em realidade e quem sabe a gente não tem mais esse atrativo turístico. Espero que vocês tenham gostado do processo de concepção do zero até o final. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre concepção, deixem aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Valeu, lendas!